mais uma pesquisa presidencial da Quest que foi solicitada pela Globo. E a apresentação da pesquisa foi dentro da Globo News, junto com Andréa Sadi e a sua militância todinha. E óbvio que eles entraram em desespero com o resultado, porque Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas e Lula vem diminuindo. Lula está sim derretendo e Flávio crescendo. E óbvio que a militância ali está arrancando os cabelos. Estão desesperados com essa aproximação do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, crescendo cada vez mais. O presidente da Quest faz a apresentação ali, que vocês vão notar a afeição de cada militante. Mas antes de passar esse vídeo muito satisfatório para a gente, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários, somos Flávio Bolsonaro. Vamos mostrar a força do Flávio aí para a esquerda. Então, dá uma olhada nesse vídeo que é muito satisfatório para a gente. Então aqui, Sadi, quentíssimo, a Quest acaba de publicar, esse número que acaba de sair mesmo. Eu vou para o telão para a gente conseguir acompanhar junto, vou pedir para espelhar. Essa aqui é uma pesquisa que traz com muita clareza o que? A consolidação do nome de Flávio Bolsonaro como o principal opositor do presidente Lula. A gente testou, como vocês podem ver aqui, diversos cenários e eu vou explicar por que eles são importantes. O primeiro deles é o cenário Lula, Flávio, Ratinho, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo, lembrando que é a primeira pesquisa sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesse caso, a distância de Lula para Flávio fica em 6 pontos percentuais, Ratinho tem 8 e Zema 4. O segundo cenário, a gente simplesmente tira o nome do Ratinho e inclui o nome do Ronaldo Caiado. E olha o que acontece, o presidente Lula oscila 3 pontos, o Flávio 1 ponto, o Zema no mesmo lugar e o Caiado soma 4. No terceiro cenário, a gente faz o terceiro exercício, no caso do PSD, em que a gente tira o nome de Caiado e agora testa Eduardo Leite, Zema, Flávio e Lula. E, de novo, o presidente Lula fica com 38 pontos, o Flávio vai a 31 pontos, uma diferença de 7, muito distante dos outros nomes, Renan Santos e Aldo também ali variando entre 1 e 2. Na parte de cada tabela, a gente faz um outro exercício. Que exercício é esse? Agora é apenas considerando que você tem um único nome ali considerado daquele centro expandido, né? Então, Lula, Flávio Bolsonaro e aqui está o Ratinho Júnior contra Renan e Aldo Rebelo. Dá para ver de novo Lula no patamar de 37, Flávio 31, Ratinho 7. Aqui a gente simplesmente tira Ratinho, coloca Zema, ele vai a 4. Lula tem 39 e Flávio 32. Os nomes lá de baixo, Renan e Aldo, ficam com 2 cada um. No cenário 6, Lula 39, Flávio 32, Ronaldo Caiado 4, Aldo Rebelo 2 e Renan Santos 1. E, por último, o cenário 7, para concluir, né, todas essas possibilidades que a política está discutindo, Lula 37, Flávio 33, Eduardo Leite 4, Renan 2, Aldo 2. Os indecisos, vocês vão ver, estão variando entre 6 e 7 pontos. Branco e nulo não vai votar, variando entre 15 e 16 pontos. Sadi, esse é um cenário claro de consolidação do nome do filho do ex-presidente Bolsonaro. Ele que mostra, mesmo com a movimentação política do PSD, ele vai crescendo o seu espaço. E para deixar isso muito claro, eu vou mostrar para o assinante uma comparação. Eu peguei um dos cenários, aquele cenário 4 que eu mostrei, Sadi, e olha o que acontece. Esse é o cenário Lula, Flávio, Ratinho, Aldo, Renan, em dezembro de 2025. Lula tinha 39, Flávio 23, Ratinho 13. Eu vou concentrar nos 3 primeiros. Em janeiro, Lula oscila para 37, Flávio vai para 28 e Ratinho para 11. Olha o que aconteceu agora em fevereiro, a pesquisa que a gente acaba de publicar. Lula continua com 37, Flávio 31 pontos e Ratinho Júnior 7. Ou seja, Sadi, essa consolidação está acontecendo em cima do candidato do PSD, nesse caso, que seria ali o representante desse centro expandido. O Lula está oscilando, né, 2 pontos de dezembro para cá, mas a variação significativa se deu, de fato, de Ratinho Júnior para Flávio Bolsonaro. Lembrando que Flávio, então, nesse período, cresceu 8 pontos. E a margem de quanto? A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, o que significa que a gente está falando de um crescimento para além desse número, Sadi. Então, a notícia é o Flávio totalmente consolidado como opositor de Lula. A gente viu, essa é a primeira pesquisa, importante colocar aqui,
da Quest, números que estão sendo detalhados pelo Felipe Nunes após o anúncio do PSD de que vai sair um candidato à presidência daqueles 3 nomes, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado. E o Felipe acabou de mostrar que o que acontece em cada cenário testado com cada um desses candidatos, incluindo ali o Romeu Zema, que é do Novo, mas que está ali articulando com eles essa oposição, candidatura de oposição, possível candidatura de oposição ao presidente Lula. E mostra Flávio Bolsonaro totalmente consolidado, mesmo com esse anúncio, ou seja, não teve tração ainda, né? Eles são governadores, ainda precisam ser conhecidos, decolar, a depender de quem for escolhido ali pelo Kassab, e se de fato vai ter candidatura. E o presidente Lula totalmente consolidado como o líder das pesquisas. Mas, Felipe, eu não sei se você concorda, isso aqui a gente está falando de primeiro turno, né? Não é muita gente dizia, o Flávio Bolsonaro vai carregar ali, tem a maior rejeição, mas ele não vai decolar. E eu disse aqui várias vezes que no entorno do Flávio Bolsonaro eles estavam comemorando porque eles achavam que ele ia crescer e ia ganhar musculatura ao longo dessa pré-campanha. Então, esses números para ele são números que essa pré-campanha vai comemorar, porque mostra que, mesmo com o lançamento dos outros, mesmo que seja bem no comecinho, ele ainda segue ali consolidado como o principal opositor de Lula. E o mais interessante, Sadi, neste caso, é que esse crescimento do Flávio aconteceu, como eu mostrei no mês passado, primeiro entre os eleitores bolsonaristas. Ele já tem hoje 92% do voto do eleitor bolsonarista e já chega a ter 65% dos votos do eleitor de direita não bolsonarista. Ou seja, ele está ganhando espaço nesses dois pilares, né? O desafio dele, como a gente vai mostrar daqui a pouco, ainda são os independentes, coisa que o Flávio ainda não conseguiu conquistar. Mas, Sadi, a gente precisa mostrar também os números de segundo turno, né? A audiência está vendo em primeira mão aqui os resultados, Sim. Então acho importante a gente trazer logo essa conversa para a mesa. A gente simulou com todos esses nomes opositores a Lula. Lula, obviamente, é fixado por um motivo óbvio, ele é um incumbente, ele está buscando a reeleição, é candidatíssimo. O Lula tem, se a gente olhar para todos os cenários, uma oscilação entre 42% e 44% das intenções de voto contra diversos candidatos. A oposição, o melhor nome é o Flávio Bolsonaro, a gente está vendo aqui no cantinho da tela, 43% a 38%, uma diferença de 5 pontos. Então, tecnicamente, fora da margem de erro, não há empate aqui. O Lula está à frente de Flávio, embora por uma distância pequena. Dali para cá, essa distância só aumenta. O Lula, 43%, Ratinho, 35%. É o segundo nome mais competitivo nesse momento. Lula contra Ronaldo Caiado, 10 pontos. Lula contra Zema, 11 pontos. E aí a gente começa a testar Eduardo Leite, 14 pontos de diferença, 42% a 28%. No caso de Aldo Rebelo, a diferença é de 19 pontos, a mesma diferença para Renan Santos. Ou seja, Sadi, Lula que lidera o primeiro turno, com uma distância que ele vai vendo o Flávio Bolsonaro se aproximar nesses últimos 3 meses. No caso do segundo turno, ele também continua liderando as intenções de voto. O que chama a atenção é esse gráfico, né? Olhando para o Flávio, que se consolida como o principal nome, a distância dos dois, que era de 7 pontos em janeiro, passa a ser uma distância de 5 pontos agora em fevereiro, né? 43% contra 38%, 17% dizem que vão votar branco, nulo ou não vão votar indeciso. Isso aí não é um empate técnico, não? Tem um ponto o Lula. Então, estatisticamente falando, a gente não pode dizer que é um empate técnico, porque a margem de erro de 2 pontos significa que Flávio poderia ir até 40 pontos e Lula, no seu pior desempenho estimado aqui, 41, ele venceria a eleição ali matematicamente por 1 ponto. Agora, uma outra coisa, você acha que se o Zema for vice do Lula, ele carrega esse eleitorado dele para a candidatura do Flávio? Do Flávio. Quando a gente olhar aqui... Ele achou tão esquisito. Também vi que formulação aqui curiosa. O que está pensando? Fiquei, gente, ele tem alguma informação. Ele tem alguma informação que nós não temos. Mas voltando a falar sério aqui, Merval,
Para mim, a variável mais importante dessa eleição voltou a ser a variável que determinou o pleito de 2022, que é o medo. Lá em 2022, eu perguntava para os brasileiros, de que você tem mais medo? Da continuidade do projeto do Bolsonaro ou da volta do PT para o poder? E lá, Merval, a diferença era pequena em favor do Lula. Olha o que aconteceu agora com a volta do Flávio, a gente voltou a fazer essa pergunta. Em janeiro, o medo da família Bolsonaro voltar ao poder era de 46 e o medo do Lula era 40. Este mês, houve uma oscilação aqui, né? E o medo da família Bolsonaro ficou em 44 contra 41 do Lula. Aqui, Merval, empate técnico. Ou seja, a população brasileira está dividida tecnicamente em relação à discussão sobre este pleito que voltou a ser polarizante, Sadi. Agora, Felipe, isso que você está trazendo é exatamente o cenário, vou repetir aqui, que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro está contando. Eu converso muito com eles ali e o próprio Flávio já me disse várias vezes, eu vou trabalhar ali para diminuir a minha rejeição. Eu já contei essa história aqui, ele diz que ele sempre... A ideia dele é se vender como um Bolsonaro moderado, né? Aquele Bolsonaro que tomou vacina, e ele acredita nisso, em diminuir a sua rejeição e conta com o apoio da turma do PSD, se sair candidato, para atacar Lula no primeiro turno, porque ele acha que isso vai aumentar a rejeição de Lula. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai acompanhar ao longo da eleição. Estou dizendo que é uma estratégia deles. E ele estava me dizendo, e a campanha também, que era só o começo. Então, assim, quando eu falei, mas qual que é a estratégia para tentar melhorar os números? A gente está na pré-campanha, a gente vai melhorando e eu vou me posicionando e vou mostrar isso. Então, eu contei aqui durante a semana que tem o núcleo de economia ali que ele está montando, está buscando o posto Ipiranga para reeditar o pai em 2018, que era o Paulo Guedes, que é um nome e tal. Mas o fato é, como você acabou de me mostrar aqui, o que nós estamos vendo hoje, data hoje, claro, pesquisa é foto, é a reedição da disputa Lula versus Bolsonaro, mesmo com Flávio Bolsonaro, que o Palácio sempre diz, é tudo que a gente queria, mas pelos números aqui tem com o que se preocupar. Não dá para dizer que está tranquilo e tem muita vantagem quando você olha para o segundo turno. A cada pesquisa que sai, Flávio Bolsonaro vem tirando 2 pontos percentuais do Lula. Não demora muito para isso estar praticamente empatado. Essa pesquisa aí já está mostrando cada vez mais o Flávio próximo do Lula. O Lula diminui e o Flávio cresce. Isso porque nem começou ainda a campanha eleitoral. Quando o Flávio começar a campanha eleitoral e for para cima do Lula, aí é que acabou mesmo. A tendência é sim o Flávio passar o Lula nas pesquisas. Aí a militância, meu amigo, vai ter que passar pano, enlouquecer e fazer de tudo para tentar abafar isso daí. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa pesquisa? Você confia na pesquisa? Você acha que para você o Flávio já está à frente? Porque, olha, é uma pesquisa que é solicitada pela Globo. E pode sim que essa pesquisa esteja um pouco equivocada. Vamos dizer que o Flávio já esteja na frente. Mas isso aí vamos ver mais para frente também. Então, quero agradecer você que ficou até aqui. Já deixa aqui o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários o que você achou da pesquisa. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.